Quando pensamos em dinossauros, raramente imaginamos o Brasil como um de seus palcos principais. Mas a verdade científica é ainda mais impressionante. Algumas das páginas mais antigas e decisivas da história dos dinossauros foram escritas aqui, muito antes da Amazônia, das praias ou do próprio Oceano Atlântico existirem. Esta narrativa é construída exclusivamente com espécies cientificamente descritas e documentadas em território brasileiro, respeitando o que a paleontologia conhece até hoje. Durante a Era Mesozoica, entre 252 e 66 bilhões de anos atrás, o território brasileiro estava unido à África, Antártida, Índia e Austrália, formando o supercontinente Gondwana. Não havia Oceano Atlântico. As regiões que hoje são litorâneas ficavam a milhares de quilômetros do mar. O clima era extremo, marcado por longos períodos de seca, com desertos extensos, rios temporários e grandes lagos rasos que surgiam e desapareciam conforme o clima mudava. Em certos momentos, partes do Brasil estavam posicionadas muito mais próximas do Polo Sul do que hoje, e geleiras cobriram áreas que atualmente são tropicais. Em outros períodos, o calor dominava quase todo o território, criando ambientes áridos, instáveis e desafiadores para a vida. Foi nesse mundo em constante transformação, moldado por vulcões, continentes em movimento e mudanças climáticas profundas, que os dinossauros surgiram, se adaptaram e começaram a evoluir. O Brasil não era um refúgio tranquilo, era um campo de provas da evolução. E é nesse cenário hostil, seco e imprevisível que os primeiros dinossauros brasileiros finalmente aparecem. Cerca de 233 milhões de anos atrás, quando o mundo ainda se recuperava da maior extinção em massa da história da Terra, o sul do que hoje é Brasil abrigava um dos cenários mais importantes da evolução dos dinossauros. Na região atual de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, entre rios rasos, planícies alagáveis e vegetação primitiva, viveu um animal pequeno, ágil e decisivo para a história da vida terrestre. Seu nome era Staurikosaurus price. Staurikosaurus viveu durante o Triássico Superior, um período em que os dinossauros ainda eram raros e longe de dominar o planeta. Com cerca de 2 metros de comprimento, corpo leve e postura bípede, ele era um carnívoro ativo, caçando pequenos vertebrados e insetos. Apesar da aparência modesta, Staurikosaurus ocupa um lugar monumental na ciência. Ele está entre os dinossauros mais antigos já descritos no mundo e representa uma fase inicial da evolução dos saurísquios, o grande grupo que mais tarde daria origem tanto aos terópodes carnívoros quanto aos gigantes herbívoros de pescoço longo. Naquele tempo, os dinossauros ainda não eram os reis da Terra. Eles dividiam o ambiente com grandes predadores aparentados aos crocodilos e muitas vezes eram presas, não caçadores dominantes. Mas algo estava mudando. Mudanças climáticas globais tornaram o ambiente mais úmido, favorecendo animais com postura ereta, respiração eficiente e maior capacidade de locomoção. Características que os dinossauros, como os Staurikosaurus, já possuíam. Foi nesse momento silencioso da história, longe dos gigantes famosos e dos rugidos cinematográficos, que os dinossauros começaram a vencer a disputa pela Terra. E o ponto de partida dessa revolução fica no sul do Brasil. Depois do surgimento dos primeiros dinossauros no sul do Brasil, o planeta entrou em um novo capítulo de sua história. O Jurássico, período seguinte ao Triássico, é um dos grandes mistérios da paleontologia brasileira. As forças tectônicas que lentamente começavam a separar os continentes também elevaram e erodiram vastas regiões do território que hoje chamamos Brasil. Durante milhões de anos, as rochas não se acumularam. Elas foram destruídas. E sem rochas sedimentares não há fósseis. Por isso sabemos que dinossauros viveram aqui nesse intervalo,
mas quase não conhecemos seus esqueletos. O Jurássico brasileiro permanece até hoje como um capítulo praticamente apagado da história natural. Mas quando o planeta entrou no período Cretáceo, tudo mudou. Com a fragmentação definitiva de Gondwana, a América do Sul começou a se afastar da África. O jovem Oceano Atlântico ainda era estreito, mas já alterava profundamente o clima do continente. O Brasil passou a experimentar ambientes extremamente variados. Ao norte, sistemas de lagos rasos e rios permanentes sustentavam ecossistemas ricos. Ao sul e no interior, vastas regiões semiáridas dominavam a paisagem, com vegetação baixa e escassez de água. Era um mundo quente, instável e perfeito para a diversificação dos dinossauros. No coração do Nordeste, uma imensa fenda tectônica se transformou em um dos sítios fossilíferos mais importantes do planeta, a Bacia do Araripe. Ali, há cerca de 115 a 110 milhões de anos, lagos calmos e ricos em minerais preservaram organismos com um nível de detalhe quase inacreditável. Nesse cenário, vivia um pequeno dinossauro ágil, de hábitos discretos, Aratasaurus museo-nationale. Com poucos metros de comprimento, provavelmente carnívoro ou onívoro, Aratasaurus é importante por preencher lacunas evolutivas dos terópodes no Gondwana e carrega em seu nome uma homenagem direta à ciência brasileira. Na mesma região, outro predador caminhava pelas margens dos lagos. Seu nome é Santana-Raptor placidus. Viveu no Cretáceo Inferior, no atual Ceará. Ele não chama a atenção pelo tamanho, mas por algo muito mais raro. Seus fósseis preservam tecidos moles, incluindo impressões de músculos e estruturas internas. Isso permite aos cientistas estudar aspectos da anatomia, que normalmente jamais sobrevivem ao tempo geológico. Santana-Raptor era um carnívoro ativo, parte de um ecossistema extremamente dinâmico e diverso. Mas o maior predador dessas águas ainda estava por vir. Há cerca de 110 milhões de anos, nos lagos e rios da região que hoje chamamos Chapada do Araripe, um predador diferente de tudo que o público costuma imaginar dominava as margens. Seu nome é Irritator Challenger. Ao contrário dos grandes carnívoros corredores, Irritator possuía um focinho longo e estreito, dentes cônicos e não serrilhados, claramente adaptados para capturar peixes. Ele fazia parte da família dos espinossaurídeos, um grupo de dinossauros semiaquáticos, parentes próximos do famoso Spinosaurus africano. Com cerca de 8 metros de comprimento, Irritator caçava nas águas rasas, dividindo o ambiente com peixes abundantes, pterossauros pescadores e crocodilomorfos primitivos. Sua descoberta revelou algo fundamental. O Brasil fazia parte de um corredor ecológico global, onde faunas semelhantes existiam tanto na América do Sul quanto na África. Em meio a predadores armados de dentes, um dinossauro surpreendente caminhava pelo interior do continente. Bertasaura leopoldinei viveu durante o Cretáceo Inferior, em ambientes quentes e semiáridos. Com cerca de 1 metro de comprimento, Bertasaura não possuía dentes. Em vez disso, apresentava um bico rígido, sugerindo uma dieta onívora ou parcialmente herbívora, alimentando-se de vegetais, insetos, ovos e pequenos animais. Sua existência desmonta um estereótipo antigo. Terópodes não eram todos predadores especializados. Eles eram diversos, adaptáveis e criativos evolutivamente. Pequenos terópodes ágeis, predadores piscívoros semiaquáticos, dinossauros sem dentes, pterossauros sobrevoando lagos silenciosos. O Nordeste brasileiro do Cretáceo Inferior não era um deserto vazio, era um dos ecossistemas mais ricos do planeta. E ainda não vimos tudo. No mesmo Nordeste brasileiro do Cretáceo Inferior, onde pequenos predadores corriam entre lagos rasos e margens semiáridas, um dinossauro extraordinário elevava o nível da complexidade evolutiva.
Seu nome é Ubirajara jubatus. Vivendo há cerca de 110 milhões de anos no atual Ceará, Ubirajara era um pequeno terópode, com aproximadamente 1,5 metro de comprimento. Mas seu tamanho não é o que o torna histórico. Seu fóssil preserva algo raríssimo no hemisfério sul: penas ornamentais altamente especializadas. Entre elas, 2 estruturas rígidas e alongadas projetando-se dos ombros, além de uma cobertura de filamentos ao longo do corpo, formando o que foi interpretado como uma espécie de juba. Essas estruturas não eram adaptadas para voo, não eram para isolamento térmico. Tudo indica que tinham uma função clara: exibição visual. Assim como aves modernas utilizam plumagens extravagantes para atrair parceiros, Ubirajara provavelmente exibia suas penas em rituais de acasalamento ou demonstrações de dominância. Isso muda profundamente a forma como enxergamos os dinossauros brasileiros. Eles não eram apenas predadores ou herbívoros mecânicos. Eram animais com comportamentos complexos, capazes de comunicação visual sofisticada. Ubirajara também marca um ponto crucial na ciência. Ele reforça a evidência de que penas não surgiram apenas no hemisfério norte, mas estavam amplamente distribuídas em Gondwana. Muito antes das aves dominarem os céus, dinossauros brasileiros já experimentavam as possibilidades da plumagem. E enquanto o Nordeste brasileiro do Cretáceo Inferior preservava detalhes delicados como esse, outras regiões do Brasil começavam a contar uma história diferente. Uma história de gigantes. Mas essa é a história da próxima parte. Obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal Fato Full, ative o sininho e até o próximo vídeo. Valeu!